Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de visitar nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula, deixar ali o seu like. Isso é importante para que o YouTube reconheça o nosso trabalho. Você também faça a sua inscrição, compartilhe essa página com seus amigos, familiares, para que eles também ouçam uma porção da Palavra de Deus. Quero meditar com você neste momento em 1 Samuel capítulo 16, versículos de 1 a 13, a parte A do versículo, e juntos pensarmos no tema O Deus que me vê. O El Roi, no hebraico, El Roi, Deus que me vê. Então, 1 Samuel capítulo 16, versículos de 1 a 13, nos diz o seguinte: O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: Leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel, mas Samuel disse: Este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: O Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. O texto aqui nos fala a respeito da unção de Davi, escolhido por Deus para estar reinando. Mas o que chama a atenção é quando no verso 7 o Senhor diz: Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. E pensando aqui no tema O Deus que me vê, eu inicio aqui perguntando para você: o que Deus vê em você? Ele vê em você uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, falsa, mesquinha,
fofoqueira, que gosta de confusão, de tumulto? Ou ele vê em você uma pessoa cautelosa, modesta, verdadeira, bondosa, discreta, calma? Quando Deus olha para você, quem ele vê? Qual tipo de pessoa ele vê? Provavelmente, talvez você já tenha se perguntado algumas vezes: o que Deus vê nos mortais, nos seres humanos? O que Deus vê de tão importante para ele se preocupar com o ser humano? Eu digo para você que nada, absolutamente nada, é novo debaixo do sol. Tudo Deus sabe e conhece. E Deus, neste exato momento, está olhando para você. Nesse exato momento, Ele está observando você. E como eu disse aqui nas perguntas iniciais, quando Deus olha para você, qual tipo de pessoa Ele vê? Porque quando Samuel foi orientado pelo Senhor para ungir o novo rei, Saul, que era o rei na atualidade, havia sido rejeitado pelo Senhor, porque tudo que era de errado, Saul procurou fazer. Mas quando Samuel foi direcionado a buscar a pessoa e ungí-la como rei, ele fez como cada ser humano, como eu e você, olhando para a aparência. Talvez pensando ali num rei que fosse alto, forte, quem sabe um guerreiro, aquele que fosse capaz de suportar várias horas de batalha. Às vezes nós somos assim, nós olhamos para as pessoas, olhamos para a sua aparência e imaginamos aquela pessoa ser uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito legal, e às vezes não é. Aquela pessoa tem somente a aparência de ser uma pessoa assim. Mas quando a gente passa então a conhecer a pessoa, a gente vai ver o lado orgulhoso, às vezes o lado arrogante da pessoa, às vezes a pessoa falsa, mentirosa, pessoa mesquinha, pessoa que gosta de criar confusão. Mas Deus mostra a cada um de nós que Ele não é como o ser humano, que olha para a aparência. Mas Deus olha para o coração. Ele vê o coração. Sabe por quê? Porque a aparência, ela é enganosa. Parte A do versículo 7, no capítulo 16 aqui então de 1 Samuel diz: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Em outra versão, esse mesmo versículo diz: mas o Senhor disse a Samuel: não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Deus que me vê, o Deus que vê você também, é um Deus que está atento, olhando aquilo que passa em nosso coração. Coração não é aquele órgão que bate, que pulsa aqui no centro do peito, mas aquilo que passa na nossa mente. É daqui que vão surgir as coisas boas ou ruins que nós alimentarmos em nosso dia a dia. O ponto de vista de Deus aqui, ninguém é bom. Ninguém é bom o bastante para que o Senhor possa olhar e dizer: olha, essa pessoa é uma pessoa boa. Não. Que Deus conhece cada um de nós. Ele sabe exatamente o que você está fazendo neste momento, exatamente o que você está pensando neste momento. Ele sabe exatamente o que você vai estar realizando no dia de amanhã, daqui um mês, daqui um ano.
Deus é aquele que conhece. Ele não se deixa levar, se impressionar pela aparência, porque Ele conhece o meu, o seu coração, conhece o nosso íntimo. Deus enxerga além das aparências e vê as intenções, os desejos, o interior de cada pessoa. Em outra versão, esse mesmo versículo 7, parte A, diz: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. É duro você ouvir uma palavra vinda de Deus, que Ele rejeita uma pessoa porque Ele não está olhando para a aparência, para a altura, para o porte físico, mas Ele olha, Ele vê o coração. Quais são as intenções desta pessoa? E é exatamente isso que eu estou dizendo para você. Deus está olhando para a intenção do seu coração, para aquilo que você tem buscado, da maneira como você tem vivido. Porque o homem olha para a aparência. Deus, porém, olha e vê não o exterior, mas Ele vê o interior do ser humano. O homem só vê o exterior, a aparência, a casca. Mas Deus olha lá no íntimo, lá no profundo do ser humano. A parte B do versículo 16, ou melhor, do versículo 7, do capítulo 16 diz: o Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. O homem vê a aparência, mas Deus examina os pensamentos e as intenções do coração. Não há como se esconder de Deus. Não há como pensar que conseguiremos enganar a Deus. Não dá. Porque Deus conhece. Deus sabe exatamente o que nós planejamos, o que nós queremos, o que nós fazemos, o que pensamos em fazer amanhã. Porque Deus vê o coração, os sentimentos internos. Salmo no seu capítulo 14, versículo 3 diz: a humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Não há um homem que procure fazer o bem, nenhum sequer. E Deus aqui também vê a pessoa que você está se tornando, ou a pessoa que você pode se tornar amanhã. Não apenas Ele vê no momento, o agora, mas Ele vê o depois, Ele vê o amanhã, porque Ele é Deus. Ele sabe cada situação, cada momento, cada atitude. Ele sabe exatamente o seu pensamento neste momento. E o versículo 7, então, de 1 Samuel, em outra versão na linguagem de hoje, diz: mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu fico pensando quantas vezes nós não ficamos impressionados, às vezes com o porte físico de uma pessoa, às vezes pela eloquência no falar de uma pessoa, às vezes pelas suas vestimentas, pela sua forma de se conduzir para com as pessoas. E quando nós nos aproximamos e nos tornamos mais íntimos, podemos dizer assim, a gente vai ver que a pessoa só usava de uma casca, de algo mentiroso, falso, para se aproveitar. Mas Deus vê e conhece cada um de nós. E continua o versículo: eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Não dá para enganar Deus. Porque o Deus que me vê, Ele sabe exatamente quem eu sou. Ele sabe exatamente o que eu desejo. Ele sabe exatamente o que eu penso, o que eu faço. Eu posso esconder das pessoas, ou
achar que estou escondendo das pessoas, mas de Deus não dá para esconder. Não há como esconder de Deus. O meu, o seu, o nosso pensamento, ele sabe exatamente o que estamos pensando. Porque o homem vê a aparência, porém Deus vê o coração. Porque o coração do homem é enganoso. Jeremias capítulo 17, versículo 9, nós lemos: o coração do homem é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Em outra versão diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Nem eu mesmo, nem você mesmo conhece o seu coração. Aqui, mente, não é a máquina que pulsa mandando o sangue, não, pulsa o nosso, não, aqui a mente. Deus conhece exatamente o que pensamos. Enganoso é o pensamento do homem. Nem mesmo o homem sabe, conhece. E você pode dizer: pastor, mas como assim? Simples. Quantas vezes você já não desejou algo, lutou, batalhou, alcançou, mas daqui a pouco você menosprezou, você falou: poxa, não era bem isso que eu esperava. E você teve liberdade de buscar, de escolher. Isso mostra como enganoso é o coração, ou seja, o pensamento do ser humano, o desejo do ser humano. E Deus conhece. Deus sabe todas as coisas. Em outra versão aqui de Jeremias capítulo 17, verso 9, na linguagem de hoje diz: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. O coração do homem é assim. Ou seja, a mente do ser humano, se não estiver preenchida com coisas boas, somente coisas ruins fluirão. Por isso o texto diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? E Deus conhece. O que falar de um jovem como Davi? Um jovem pastor, cuidando das ovelhas, longe do aconchego da família. Ele poderia ser um jovem, pequeno, sem muita expressão, mas foi o maior rei da história de Israel. Nós somos todos assim, tão pequenos. Muitos olham, talvez para você, para mim, não vê valor algum, mas Deus vê algo em nós que outras pessoas não veem. Porque as pessoas olham para a nossa aparência, julgam pela nossa aparência, mas Deus vê a intenção do nosso coração, porque Ele conhece o meu, o seu, o nosso coração. 1 Samuel capítulo 16, então a parte B do versículo 7 diz: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E outro ponto que chama a atenção dentro desse texto, que ele começa dizendo aqui no versículo 1: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Não havia mais solução para a vida de Saul. Deus já havia dado o ultimato. Eu não quero mais. Eu não desejo mais. Porque a vontade de Deus, ela é soberana. O homem vê a aparência, porém Deus vê o coração. Porque Deus jamais se engana. Gálatas capítulo 6, versículo 7, na linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim o versículo: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá.
uma pessoa cheia de engano, uma pessoa que Deus olha para ela e vê uma pessoa arrogante, orgulhosa, falsa, mesquinha, mentirosa, fofoqueira, que gosta de confusão e tumulto, é uma pessoa que, infelizmente, vai sofrer muito na vida se não houver uma mudança, uma transformação. Isso só ocorre na vida daquele que abre o seu coração para buscar ao Senhor. Porque não há ninguém sobre a face da terra que seja tão bom, tão capaz de fazer aquilo que realmente agrada a Deus. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos da ação de Deus em nossa vida. Porque Deus conhece o meu, o seu, o nosso coração. Em outra versão, esse mesmo versículo 7 do capítulo 6 de Gálatas nos diz: não se iludam, lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Em Jeremias capítulo 17, verso 10, nós lemos: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Então não se engane. Deus conhece o seu coração. O Deus que me vê, o Deus que também te vê, sabe exatamente o que você precisa. Agora eu te pergunto, você tem certeza que sabe do que você precisa? Eu posso dizer para você que você precisa de Deus em sua vida. Porque somente Ele pode fazer a diferença. Porque Ele vê o potencial que existe em você. Mesmo que outras pessoas não vejam. Mesmo que você tenha um passado difícil, como rejeição, dor, sofrimento, Deus vê o seu coração. As respostas do seu coração para Ele podem ser belas, maravilhosas. Mesmo eu, você, pequeno que somos, nós podemos ser poderosos, desde que Deus seja o meu, seu, nosso Deus. Desde que Ele seja o Senhor da sua vida. Deus olha para a humanidade e ainda assim, né, vê um povo com o qual Ele quer se relacionar, Ele quer amar. E Deus escolheu esse povo para ser quebrantado, para ser aperfeiçoado. E esse povo que eu digo é você. Deus quer você quebrantado, quer você aperfeiçoado, quer você sendo uma nova pessoa, um novo ser. E se olharmos aqui para a Bíblia, nós vamos ver que homens foram considerados aqui heróis da fé. Homens como eu e você, com fraquezas semelhantes às nossas, com lutas, dificuldades iguais às nossas. Mas Deus os descreve como exemplos de homens de fé, de homens justos. E esse Deus que pôde fazer desses homens, homens de fé, pessoas justas, pode fazer de você também uma nova pessoa. E a pergunta que você deve fazer é: o que Deus vê quando Ele olha para mim? O que Deus vê em nós? O que faz Ele se importar conosco? Ele que já sabe que o que seremos no final dessa jornada, Ele sabe exatamente o que nós seremos. Mas o que Ele quer é que você se permita ver como Deus vê. Deus não vê você como um ser pequeno, não. Mas Ele vê você como uma pessoa bela, uma pessoa com a qual Ele se importa, porque Ele enviou o próprio Filho Jesus Cristo em seu favor. Então Deus que
que te vê e tem para você o melhor. A esperança de todo ser humano, com certeza, é viver na presença de Deus para todo sempre. Mas só há um caminho. Em 1 João capítulo 3, versos 2 e 3, nós lemos: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Isto é mudança, isso é transformação. Para aquele que reconhece e sabe que Deus, que o vê, tem, oferece e dá o melhor. Eu pergunto, você não está disposto a abraçar, a aceitar esse melhor de Deus para a sua vida? Volto a fazer a pergunta. O que Deus vê em mim quando Ele olha para o meu ser? Uma pessoa orgulhosa, arrogante, mentirosa, falsa, mesquinha, fofoqueira, que gosta de confusão, de tumulto, de atrito? Ou Ele vê uma pessoa cautelosa, modesta, verdadeira, bondosa, discreta, calma, uma pessoa que reconhece o seu erro e o seu pecado e sente e vê a necessidade de ter esse Deus maravilhoso em sua vida? O que Deus vê em você? Eu quero orar com você. Deus, obrigado, porque o Senhor não olha como olha e vê o ser humano, mas o Senhor vê e olha o coração, a intenção do coração do ser humano. Não há como enganarmos ao Senhor, mas também não queremos viver enganando a nós mesmos, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor vá de encontro à vida, ao coração desta pessoa que está compartilhando desse momento, ouvindo o recado do Senhor. Ele reconheça que só o Senhor pode transformar a sua vida, pode transformar o seu ser. Porque o Senhor é o único que vê no mais profundo do seu ser. E o Senhor é o único que pode transformar a vida, o coração, a mente, o agir, o falar de cada ser humano. Por isso, Pai, eu te peço, visita a esta pessoa, a esta família, e que a alegria que é o Senhor, que vem do Senhor, possa reinar na vida e no coração dessas pessoas. E que eles reconheçam que o Senhor é aquele que tudo vê e que nada pode ser escondido do Senhor, do qual o Senhor não saiba antes mesmo de acontecer. Por isso, ó Pai, eu te louvo, te agradeço e te peço, ó Deus, que a tua mão possa ser sobre cada vida, sobre cada coração, transformando, moldando e dando, acima de tudo, a alegria maravilhosa da tua presença, e, acima de tudo, a presença de Cristo Jesus como Senhor, como Salvador único em nossas vidas. No nome de quem eu louvo, no nome de quem eu oro e te agradeço. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Meu querido, Deus te abençoe. Que você saiba, que você tenha certeza em seu coração de que Deus está te vendo, Deus está te olhando. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, independente daquilo que você estiver fazendo, pensando, planejando, Deus sabe, Deus conhece e quer agir em sua vida. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe. Que você se deixe realmente ver pelo Senhor e ser transformado pela ação dele em sua vida, em nome de Jesus. Amém.